Olá, olá, querida Mãe pela Graça, seja bem-vinda a mais um episódio aqui do nosso podcast. E hoje eu estou aqui com uma querida amiga para falar sobre um tema extremamente importante, que é a maternidade atípica. A gente já teve um episódio sobre isso há um tempo atrás, falando sobre esse tema, mas hoje nós vamos aprofundar esse tema com uma pessoa que tem vivido essa realidade e que tem trabalhado também em prol do reino de Deus para construir uma ponte dentro das igrejas para essas famílias atípicas. Eu estou aqui com a Lidiane Reis. Seja bem-vinda, Lid. Oi, Jay, muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui com você. Ah, imagina, Lid, eu estou muito feliz de estar aqui com você. Gente, a Lid, ela é uma das mães da escola onde os meus filhos estudam. O filho dela, um dos filhos dela, né, estuda na mesma série que um dos meus filhos, e eles toda hora estavam meio que perto, quase estudando juntos, né, Lid? A Uhum. gente já se cruzou tanto pela escola, acho que foi ali que a gente se conheceu, né? Aí depois Sim. a gente foi descobrindo que a gente tem um monte de amigos em comum e se cruza por aí. Curitiba é um ovo mesmo, né? E quando se trata do mundo crente de Curitiba, então misericórdia, né? Curitiba é mais do que um ovo, é um ovo de codorna. Então, eu conheço a Lid dentro desse contexto escolar, da escola das crianças e também um pouco da igreja, né? Apesar de não sermos da mesma igreja, temos amigos em comum das igrejas, né? Mas eu quero deixar você se apresentar, Lid, em mais detalhes aí para as ouvintes, contar um pouco assim da tua família, do teu trabalho, teu ministério e tudo aquilo mais que você quiser compartilhar. Obrigada, Jay. Então, eu sou a Lidiane. Eu sou mãe do José, de 7 anos, e da Isabela, de 12 anos. Sou esposa do pastor Davi. O Davi é pastor presbiteriano. Atua aqui em Curitiba, na Igreja Presbiteriana Central. E nós somos mineiros, eu e Davi. E É moramos em Curitiba há mesmo. 15 anos. Tinha esquecido desse Isso, a gente é de detalhe. Minas e a gente mora aqui há 15. Isso, já tem mais isso. E a gente está aqui há 15 anos e trabalho na Irmandade Evangélica Betânia como coordenadora de qualidade, mas de formação eu sou pedagoga, neuropsicopedagoga. Amo também esse universo da educação. Essa instituição, ela vive educação, né, que é onde tem as escolas aí, uma delas que os nossos filhos estudam. E no âmbito ali da igreja, eu sou coordenadora do Ministério Infantil da nossa igreja. Também faz parte do núcleo de inclusão que a gente iniciou lá na igreja este ano, mas que a gente vem sonhando e planejando ele há uns 2 anos já. E nisso, com toda essa experiência aí da maternidade atípica, Deus tem nos despertado para falar sobre a inclusão de neuroatípicos na igreja. Uhum. Tem desenvolvido um trabalho muito lindo, muito relevante e necessário, né, dentro do reino de Deus. Que precioso, Lid. Eu queria, assim, dividir esse episódio em duas partes, basicamente, né? Como vocês até podem ver meio que pelo título do episódio, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a experiência pessoal da Lid com esse tema, né, dentro da família, e também sobre como ela tem desenvolvido esse trabalho de inclusão, e eu acho que todo mundo precisa ouvir sobre isso, né? Porque nós somos parte do corpo de Cristo, né? E precisamos entender como acolher essas famílias, né? Então, começando por essa parte, né, Lid, da tua experiência pessoal com o autismo. Os teus dois filhos são atípicos, né, Lídia? A Isabela e o José. A É, gente fala que nós somos uma família atípica, a família porque inteira. Conta por quê. porque a Isabela foi o despertar. Ela, com 3 anos, a gente descobriu, né, que ela tem TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. E Uhum, era muito nítido isso nela, né? E aí, quando a gente foi investigar ali através das avaliações neuropsicológicas, consulta com o neuropediatra, e foi investigando isso, a gente também descobriu, o neuro, no caso,
apontou para o meu esposo, que ele também poderia ter TDAH, pelo pouco ali da consulta que ele conheceu. E aí a gente foi, aos poucos, investigando da Isabela e dando os encaminhamentos para ela de terapias e tudo mais. E depois o Davi começou também a buscar, né? Porque a pessoa que tem TDAH e não é diagnosticada, quando adulto, né, vai passando o tempo, ela tem alguma comorbidade advinda do TDAH. Então, geralmente, depressão, ou um transtorno de ansiedade, um burnout, e ele teve isso, assim, né? Ele teve um burnout em uma época, teve aí sintomas de depressão, mas investigando e tratando, e aí ele, com médicos, né? Então eles também chegaram a essa conclusão, que é bem nítido, assim, quem conhece meu esposo vê na cara, assim, que ele é uma pessoa com TDAH. E aí, depois o tempo passou, chegou o José, e o José, logo ele bebê, assim, eu lembro exatamente o dia que eu percebi que o José era autista, assim. Eu fui percebendo aquela coisa de mãe, que a gente tem uma pulguinha atrás da orelha, fica desconfiado de alguma coisa, e às vezes a gente acha assim, ah, não, é coisa da minha cabeça, deixa pra lá. Ninguém falou nada. E ficou. Daí outros comportamentos dele ali, quando bebê ainda, eu olhava e falava, meu Deus, será que meu filho é autista? Né? E fui internalizando, fui guardando isso comigo, assim, até ter mais certeza, né? E aí, ali, por volta de 1 ano e meio, mais ou menos, 2 anos, eu notei nitidamente que ele tinha bastante traços autísticos, que a gente fala, né? E aí a gente foi também investigar. A situação ali que aconteceu isso também despertou com que a gente notasse mais alto, né? Falasse mais alto. O José tinha bastante características como se balançar para frente e para trás quando estava sentado, brincar com os brinquedos de maneira inadequada, que a gente chama, né? Então a gente dar outra função para o brinquedo que não seja aquela. Mas isso não é de vez em quando, é sempre, né? Enfileirar brinquedos, organizar por cores. E assim foi. E a gente foi levar também ele no médico, nas terapeutas, para fazer avaliação. E dito e feito, o José era muito nítido o autismo nele. Mas até então, a Isabela era uma criança com TDAH. E quando a gente foi, e isso a gente vê muito a mão de Deus, a gente, né, por um acaso, a gente trocou, o médico saiu do plano, que sempre acompanhou os dois, e a gente foi buscar outro neurologista que atendesse nosso plano de saúde. E nisso, na consulta, para contar aquele histórico, né, por que você tá aqui, né, como que você chegou aqui, eu fui contando da Isabela, e aí ele ficou assim, meio desconfiado, e começou a me fazer umas perguntas, que quando ele começou a fazer as perguntas, minha consciência logo me acusou, assim, né? Ops, parece que ele tá falando que ele é autista. E aí, no final da consulta, ele também concluiu isso, mas a gente foi fazer algumas avaliações neuropsicológicas que tem que ser feitas, que é importante ser feitas. E aí, no final, veio o diagnóstico também dela como autista. Então, o José, ele teve o diagnóstico dele com 3 anos de idade. A Isabela com 3 anos de TDAH, mas com 9 anos ela teve o diagnóstico dela de autismo. Então foi porque na mulher o autismo é diferente. O autismo tem muito essa questão de. A mulher tem muito essa questão de camuflar as características. E isso é uma característica feminina. E eu penso tanto nisso que nós, como mulheres, fazemos alguns maskings que a gente fala, né, o tempo todo, né? A gente sabe disfarçar bem, a gente sabe se comportar num ambiente de maneira adequada, daquela forma, mesmo que não seja a nossa forma, a gente tem muito isso. O homem já não é assim, né? Disfarça, não sabe disfarçar muito, é mais na cara, assim, né? Quando é pego de surpresa, e a mulher não. E isso aconteceu com ela. Então, foi nesse. Esse é a nossa história de família atípica. E o meu esposo sempre brinca, atípica, porque a típica sou eu. No caso, eu ainda não fui diagnosticada com nenhum transtorno. Eu falo que ainda, porque, né? Cada vez que a gente. Vai que. Nunca é tarde, mas cada vez que a gente estuda mais também, né? Cada vez que a gente percebe mais as coisas, a informação, a gente tem essa noção maior
E como isso é Uhum. importante também, isso tem um pouco a ver com o trabalho que a gente faz hoje nas igrejas, né? Sim, sim, muito importante. E quais foram, assim, para você, Lidy, as principais emoções nesse processo, né? Porque uma coisa é a gente olhar para esse processo do âmbito da razão, né? De dizer assim, ah, Uhum, aconteceu assim, foi essa a linha do tempo dos eventos, né? Mas uhum. como a gente está aqui entre mães, acho que a gente pode falar um pouquinho desse lado, né? Como que você se sentiu diante de tudo isso que foi acontecendo ali na tua jornada, né? Tá, primeira viagem, mãe de primeira viagem, 3 aninhos, um TDAH, depois veio outro menino, você é pedagoga, né? Já com um olhar ali diferente, digamos, é, Uhum. para ver certas coisas, certos sinais. Como que você foi se sentindo, Lid? É um misto mesmo de emoções. Contar depois que as coisas aconteceram é muito mais fácil, né, para nós olhar no Uhum, retrovisor e aí conseguir ver também a mão de Deus em tudo isso é mais tranquilo, mas vivenciar isso é muito difícil, é muito complicado, assim. A primeira coisa que a gente faz como mãe é negar, né? Eu uhum, falo assim, aquela pulguinha atrás da orelha que ficava, né, no caso do José ali, eu silenciava ela, porque eu falava, não, nunca ninguém chegou em mim e falou, isso é coisa da minha cabeça, você quer ter um filho perfeito, não vai uhum, ter. E eu olhava uhum, assim, né, no caso da Isabela, como era minha primeira filha, como você disse, eu era mãe de primeira viagem, a gente mora aqui longe da família, então no começo ali, enquanto até entrar na escola, ela foi entrar com quase 2 anos só na escola, era mais eu e meu esposo, a gente não tinha outras crianças, convivia com as crianças da igreja, mas é aquilo, na igreja tudo é festa, né? Tá com os amigos ali, a gente, na época, meu esposo era pastor de jovens, então convivia-se muito com esses jovens, né, que já são adultos ali e que amam um bebê, uma criança. Então eu lembro que a Isabela era cercada de muito carinho, de muito amor, e por outro lado ela fazia o que ela quisesse, ela reinava ali entre os jovens ali na igreja, enfim. Então eu não percebi tanto isso. Então quando ela entrou na escola, que foi o choque principal que teve ali da distância, da diferença de comportamentos que a gente tem. hum, E isso é importante também a gente perceber, porque a gente, como mãe, a gente vai negar isso, né? Eu não quero ter um filho atípico, ninguém quer. Ninguém quer ter uma criança diferente, ou com uma doença que seja, ou com um transtorno, né? Eu falo que a gente precisa dar ouvidos, principalmente nós, enquanto mães cristãs, que sabemos que muitas vezes essa pulguinha atrás da orelha, essa voz que a gente ouve, é do Espírito Santo de Deus. A gente precisa estar atenta a essa voz, né? E nada que a gente faz foge do controle de Deus, e a gente precisa fazer uhum, tudo entregando para Deus. Todas as nossas decisões precisam ser entregues nas mãos de Deus. Então, quando a gente fala, dá ouvidos a essa pulguinha que está aí atrás da orelha, se você tem notado algum comportamento diferente do seu filho, porque pode não ser nada, e amém que não seja nada, porque a gente sabe que os filhos têm fases, e tem fases muito parecidas com o que a gente vê de diagnóstico. Nem tudo é autismo, nem tudo é TDAH, nem tudo é um transtorno. Mas se uhum, tem uma pulguinha, começa ali, né? Não precisa já levar no médico, mas conversa com a mãe, com uma professora, com um profissional, com uma pessoa que você confia, né? E que pode te esclarecer muitas coisas. Porque esse primeiro sentimento realmente faz parte da nossa vida de mãe, que é negar. Negar que pode ter alguma uhum, coisa diferente, ou como a gente mesmo no começo acha de errado com o nosso filho, a gente não quer que tenha, né? Então eu passei por esse sentimento primeiro de negação, né? Eu lembro quando foi na escola que me chamaram, e eu trabalhava na escola, eu era coordenadora pedagógica da escola que a Isabela estudava. Então a minha chefe me chamou e falou. E assim, eu sou uma pessoa bem tranquila, né? Eu falei, não, claro, vamos investigar. Como você tá falando, quem sou eu para falar que não? Mas por dentro eu tava assim, imagina, minha filha maravilhosa, perfeita, elas estão achando que não parem na sala. Elas não estão, né? Tava aqui por dentro, tava assim, eu vou lá fazer tudo o que eles pediram para mostrar para elas que minha filha não tem nada. No fundo ali tava esse sentimento, apesar de eu não hum. externalizar isso, tava essa negação, né? Mas fui, pela graça de Deus, né? E por falar, não, se tem gente falando, vamos lá ver.
Mas por dentro eu tava assim, não, minha filha não vai ter nada. Vou provar pra esse povo que não tem nada. Então, esse primeiro sentimento de negação acontece bastante. E depois que veio o diagnóstico, uma coisa muito importante que eu percebi depois, mas que eu acho que é importantíssimo falar, que é viver o luto do filho perfeito, né? Eu sempre falo nas palestras que eu dou nas igrejas que, assim, uma mulher grávida, né? Um casal que está ali grávido não passa a mão na barriga e fala: ah, Deus, o que será que vem? Será que vai vir com alguma síndrome? Será que vai vir com alguma doença? Não, a gente ora, entrega para que venha com perfeição e nós sabemos que ninguém é perfeito, né? Pensando nessa questão do pecado e de tudo que nos atinge, não vai ter criança perfeita, né? Mas a gente não ora por o que venha com alguma coisa já que a gente está esperando. Então a gente tem expectativas. A gente tem Claro. expectativas que vem aquele filho, principalmente mãe de primeira viagem, e eu gosto muito de ler, então pegava livros de maternidade para ler, como fazer com a criança, a gente quer seguir aquele manual, né? Então eu sou muito assim, certinha, eu sou muito das etapas, tem que. Então o Sim. sono, tudo eu queria fazer certinho, a mamada na hora certa, não sei o quê. Então, e Deus vai quebrando a gente nessas coisas, né? Já ouvi muito você conversar com outras mães aqui, que como Deus usa a maternidade para nos quebrar e mostrar, olha, não é dessa forma, né? Eu tô no controle, apesar de parecer que tá tudo em caos. Então, esse sentimento a gente precisa viver, esse sentimento do luto do filho perfeito. A gente precisa chorar, a gente precisa conversar com Deus, ter aquela conversa franca com Deus, de tipo, Deus, eu não tô entendendo. Por quê? Pra quê? Né? Naquele momento de diagnóstico, nosso chão cai. A gente fala, como é que vai ser? Nosso sentimento enquanto mãe atípica, eu sei que é um sentimento de toda mãe, mas o nosso sentimento é assim, meu Deus, como que essa criança vai se desenvolver? E adulto? Esse meu filho vai conseguir casar? Ele vai conseguir ter filhos? Ele vai conseguir ter uma profissão? Ele vai Ser ser 100% independente. independente disso? Como que vai ser? Então, esses sentimentos precisam ser vividos. E há esperança, gente, há esperança. Tem tratamento, tem. A gente sabe que tem muitas dificuldades. Hoje em dia, os meus 2 filhos são autistas nível de suporte 1, que a gente fala. Mas nem sempre foi assim. O José foi nível de suporte 2, e através das terapias e tratamentos que ele teve, ele foi avançando e regredindo no nível, né? Que a gente fala. Sim. E- mas a gente sabe que nem sempre é assim. Então, esse luto, esse sentimento precisa ser vivido, precisa ser conversado, precisa falar com alguém, precisa, né, precisa externalizar tudo isso, porque senão a gente adoece também. E isso acontece muito, né? Então, esse misto de emoção tomou conta de mim, primeiramente ali com a Isabela. Com o José, eu já estava um pouco mais preparada, primeiro, porque eu já tinha uma filha típica, segundo, porque ele deu muitos sinais, então era muito nítido, eu comecei a ver desde sempre, então eu acho que eu já fui programando, né, a minha cabeça, pensando, isso aqui, acho que já vi essa cena antes, sabe? E também por conhecimento, porque a gente está falando aí de uma diferença dos dois de 5 anos. E como a ciência e como a informação chegou pra gente, né? Lá atrás, quando a Isabela teve o diagnóstico dela de TDAH, se falava pouco ainda de TDAH e autismo era pouca informação que tinha. Então, nem os médicos, ela é acompanhada com terapeuta, psicólogo, neurologista desde 3 anos, nenhum deles desconfiou, entre aspas, do autismo, né? Então, as coisas foram avançando. Então, nele foi um pouco mais fácil, entre aspas, eu ouvi isso, mas ainda assim eu tive essas etapas. Eu lembro que quando eu fui levar ele no médico, eu já tinha avaliação feita, né? Eu já tinha minha percepção, já tinha a percepção da escola. O médico falou: a mãe já sabe que esse diagnóstico vem, né, mãe? Eu falei: já sei, tá tudo certo. Mas quando eu peguei aquele laudo na mão e saí do consultório, eu não conseguia fazer mais nada a não ser chorar. E meu esposo falou: mas tá tudo bem? Você já sabia, né? Tipo, por que tá acontecendo? E eu falei pra ele, eu preciso chorar esse choro aqui que eu tô vendo que alguém assinou falando pro meu filho, né, é autista. Querendo ou não, a gente parece, né, a gente cria um rótulo, apesar de eu saber, né, e trabalhar com isso, que ele não é só autista, o autismo faz parte da vida dele, mas ele tem a personalidade própria, né, ele tem outras coisas, ele não é só, o autismo não define ele, mas a gente sabe, é difícil ver aquele papelzinho. Então eu falo que esses 2 sentimentos precisam ser vividos e respeitados, né? Que é
esse luto, que é aquela negação, a gente nega, tudo bem, mas haja. Eu falo haja porque, enquanto mães, nós somos a voz dos nossos filhos, nós somos as pernas deles, nós somos os braços deles, nesse sentido de que só você pode levar ele no médico e investigar, só você pode estimular ele no que ele precisa para desenvolver, só você pode levar ele nas terapias. Então, assim, tudo bem, fica com seu coraçãozinho negando por um tempo que vai acontecer isso, mas haja, né? Haja, vai perguntar, vai conversar e depois viva esse luto. Se isso tudo acontecer mesmo, né? Se vem o diagnóstico, viva isso. Viva isso com a sua Uhum. família, viva isso com Deus. Abra o teu coração para Deus, que é muito importante. Sim, você falando, né, de falar com Deus, né, abrir o coração para Deus. Como que a tua fé foi impactada, nesse processo? Ou fortalecida? Você sentiu, eh, um abalo aí? Ou como que foi? Eu imagino que não foi um processo linear, né? Como nada é na nossa caminhada espiritual, mas depois Sim. de receber esses diagnósticos, assim, como que tem sido essa tua caminhada espiritual? Assim, eu não, em nenhum momento na minha maternidade atípica, eu questionei Deus. Por quê? Né? Assim, eu quero. Eu não queria isso, ou então, muitas vezes, orar pela cura do meu filho, dos meus filhos. Não passou muito esses pensamentos pela minha cabeça, assim. Passou muito os questionamentos de assim, Deus, o que o Senhor quer com tudo isso, né? Hum, O que eu uhum, faço com tudo isso? E aí, Deus foi muito generoso com a gente de nos mostrar mesmo, nos dar certeza, convicção de que a gente tinha um propósito com isso, a começar da nossa casa, né? E eu falo que quando a gente lê a palavra de Deus, conforme as situações que a gente vive na vida, não é? Então, tanto, por exemplo, a gente lê o Salmo 23, que é um salmo que todo mundo sabe de cor. Dependendo da época e da fase da nossa vida, a gente olha ele e fala: Meu Deus, como que eu não percebi isso? Isso com toda a Bíblia, né? Por isso que ela uhum, é inesgotável. Porque também o nosso olhar, conforme a nossa vida vai acontecendo, conforme as fases que a gente vai passando da vida, a gente olha com outro olhar, com outra ótica para a palavra de Deus, né? E Deus veio trazendo esse olhar de quando a gente reflete, quando a gente encontra a palavra dele de uma outra forma. E aí eu até quero aproveitar para compartilhar um texto bíblico que eu sempre li e que um dia isso aconteceu com meu esposo. E ele me chamou e falou assim: Olha isso aqui que eu descobri. Tipo, descobri a roda aqui na Bíblia, não sabia, né? O Davi, ele ama e ele faz uma exegese profunda do livro de Gênesis. Então, assim, ele tá nesse livro de Gênesis, sei lá quantos anos, a cada vez fazendo uma exegese e tal, mas aí ele, no capítulo 4, os versículos de 10 a 5, fala assim, ó. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste ao teu servo, pois eu sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu: Ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. E eis, e eis que ele sai ao teu encontro e, vendo-te, se alegrará o seu coração. Tu, pois, lhe falarás e porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. O dia que o Davi leu isso com essa ótica, né, e Deus trouxe esse discernimento para ele, ele me chamou, eu só consegui chorar, porque assim, ele nem falou muita coisa, e eu falei, não acredito. Eu falei, o que que tá acontecendo aí? E aí a gente fala que foi o primeiro, a primeira passagem ali, a primeira menção de uma pessoa com suporte, que precisou de suporte. E olha quanta riqueza a gente encontra aqui. A gente encontra aqui uma pessoa que era atípica de alguma forma, a gente não sabe uhum, qual era
que Moisés queria dizer com esse pesado de língua, pesado de boca, tem gente que fala que ele era gago, né? Tem gente que fala que ele tinha a língua presa, assim, não importa o que ele tinha, mas ele fala que ele tinha uma dificuldade e que ele não era capaz de ser boca do Senhor. Mas Deus Uhum. vai lá e lembra ele, fui eu que te fiz assim. Apesar de que é o pecado que, né, que trouxe tudo isso, todas essas imperfeições para nós, mas em nenhum momento Deus deixa de ter o controle de tudo. Então, quem Sim. fez o cego? Quem fez o surdo? Quem foi Deus quem fez? Então, quando eu entendi isso da palavra de Deus, isso foi um bálsamo no meu coração. E aí vai além, né? Pensando nisso, que a gente ouve muito, em muitas denominações, né? A gente vê que a gente ouve falando, inclusive, né, que o autismo é possessão demoníaca, porque muitas vezes tem a Hum. crise. E às vezes você olha, você pode pensar, nossa, o que é isso? Porque tem uma força sobre-humana ali enquanto crise. E você vê isso, isso machuca tanto. E aí, às vezes, a gente fica pensando, Deus, o que eu falo? E aí Deus vai lá e nos dá esse discernimento, né? E além disso, além dele falar que foi ele que fez, ele quer usar essas pessoas. Ele quer usar os Uhum. meus filhos para a glória dele. Ele não simplesmente falou para Moisés, tá, você tem essa dificuldade, passa, vou pegar um que seja perfeito, saiba falar. Não, ele chamou alguém para ser suporte. E aí tá, né? Uhum. Esse suporte que era Arão, e eu não vou falar com Arão, eu vou falar com você. Você fala com Arão, porque eu quero te usar, Uhum. você vai ser o líder, você vai chamar o povo. E um homem que fisicamente ali, né, visivelmente, tinha alguma dificuldade e não queria. Então, isso foi o que me trouxe, assim, a certeza de que Deus quer usar essas pessoas, né? A convicção disso e que eu quero falar isso para todo mundo, sabe? Quando eu vou nas igrejas, eu falo sobre isso e olha o exemplo aqui, logo ali em Gênesis já, né? Aham. Logo no início, né? Que lindo, Uhum. Lid. Lindo. Nunca mais vou ler esse texto do mesmo jeito. Que Então, bênção. Lindíssimo. Acho que isso já traz muito consolo, né, para as mães atípicas que estão ouvindo esse episódio, né? E eu ia te perguntar a seguir, e você já me respondeu, na verdade, né? Se em algum momento você orou pedindo para Deus mudar a realidade dos seus filhos, né? Porque você já disse que não, né? Que não fez parte das tuas orações aí. Mas eu acredito que existem mães que vivem essas conversas com o Senhor, né? De talvez algum clamor, né? Falar assim: ai, Senhor, se puderes afastar de mim essa dificuldade, uhum. né? Tipo, talvez não mudar o meu filho, mas mudar essa circunstância difícil aqui que a gente está vivendo, né? Essa rotina que está tão pesada. Como que você acha que Deus pode responder ao coração dessas mães que clamam dessa forma? Mas o Jay, com certeza eu já fiz essa oração. Eu não fiz essa oração de tipo, muda a realidade, não quero que meus filhos sejam te escurem ele, sabe? Eu sei Aham, que se Deus quiser tirar essa realidade como um passe de pode, mágica, né? assim, tudo bem. Uhum. Mas não foi uma Aham. oração que eu fiz. Porém, eu já fiz muitas orações de Deus, faz com que eles se desenvolvam. Que é essa dificuldade que o José tem aqui hoje, que é essa dificuldade que a Isabela tem aqui hoje, que ela possa ser vencida e que o Senhor Uhum. possa ajudar nisso, né? Todas as Uhum. coisas que eles fazem está debaixo da bênção de Deus, né? Está debaixo da vontade soberana do Senhor. Então, quando eles vão para terapia, eu sei que tem essa parte neurológica sendo desenvolvida, mas se não é o Senhor, nada Amém. disso Uhum. tudo vai ser em Uhum. vão. Então, já fiz muitas dessas orações de pedir o socorro de Deus com Sim, eles e para nós também, porque não é uma rotina sim. fácil, É. não é uma. Eu falo que a maternidade atípica, ela não é nada linear, nenhuma maternidade é. Mas, assim, em um dia, a gente vive diversas montanhas russas. Uhum. Eles têm, os autistas principalmente, TDAH também, vários transtornos neuropsicológicos aí, tem uma questão de exaustão mental. Então, e a gente não sabe de onde vem. Então, às vezes, por exemplo, vai num aniversário, então volta da escola, teve uma sobrecarga ali emocional, seja Hum. pela agitação do lugar, seja por uma iluminação que foi muito forte. Então você não tem como adivinhar e prever tudo. Então, de Uhum. repente, a tua criança tá no carro e ela explode.
sim. E aí você faz o que com isso, né? Então, eu já orei muito para Deus me ajudar nisso, a enxergar aquilo que eu posso ajudar meu filho, a antecipar coisas que eu não estava Uhum. enxergando, a discernir. Hoje a minha oração muito para Deus é de discernimento, porque a Isabela, por exemplo, minha filha, ela tá numa fase de adolescência, ela tem 12 anos. Então Nossa, ela já tem tem os seus toda essa. desafios por si só, né. Sim, eu comento com as minhas amigas que eu falo assim, gente, tem dia que eu não sei o que que é, eu tenho que olhar e falar, Deus, me ajuda. Isso aí é o quê? É do TDAH, autismo, hormônio, TPM, pirra mesmo, sabe? É tipo, é típico ou é atípico isso aqui? O que que é isso aqui? Né? Então, tem tudo isso. E essa oração é respondida. E Uhum, é respondida de forma sobrenatural mesmo. Tem hora que eu falo, as pessoas falam, Lid, como é que você tá fazendo? Como é que você tá aguentando? Eu falo, não sou eu, é o Senhor. E isso uhum, é debaixo de muita oração e comunhão com o Senhor. A gente precisa estar com os olhos atentos, com ouvidos hum, abertos, mas a gente só faz isso se a gente está em constante comunhão, porque senão, gente, a gente vai fechar assim, ó, e viver só aquilo e não vai conseguir abrir os olhos, olhar para cima. A gente precisa olhar para o céu, que é de onde vem o nosso hum, socorro. A gente precisa clamar pelo Senhor uhum, para que nos ajude, nos revista da sabedoria, discernimento, graça, misericórdia. Precisa enxergar isso no dia a dia. A gente só enxerga se a gente estiver em constante comunhão e ouvindo a voz do Senhor para isso acontecer. Então, eu já fiz muito essa oração. E a gente uhum. precisa fazer essa oração de forma sincera, né? Tem dia que É, eu vou orar e vou falar assim: Deus, eu não aguento mais isso aqui. Como é que eu uhum, faço? uhum, Afasta de mim esse cálice, mas ele tá aqui na minha frente, então me ajuda uhum, a uhum. vencer, a passar por isso, Sim, né? Mas que seja feita a sua vontade. O Senhor Jesus já nos deu esse exemplo. A gente pode pedir para afastar o cálice, sim, mas a gente precisa acho pedir que o que eu tô acima de tudo. acho que eu tô pegando muito da tua fala é justamente isso, a sinceridade diante do Senhor, né, que Ele Sim. conhece o nosso coração e eu acho que, com certeza, essas orações mais sinceras derramadas diante do Senhor são aquelas orações, né, que têm aquele efeito de afago, né, porque a gente desabafa, né, dentro das nossas crises e quando a gente fica tentando mascarar e só vai, só vai, só vai, a gente daí acaba escondendo mais e mais coisas e não vai para o Senhor nas pequenas coisas, né? Como é que eu vou orar para o Senhor sobre essa, essa pequena terapia que a gente vai ter amanhã se eu não falei com o Senhor sobre essa grande angústia que está no meu coração, né? Uhum, Eu acho que tem uhum. muito isso, assim, né? Como que eu vou orar sobre as pequenas coisas do dia a dia que são tão desafiadoras na rotina se eu ainda não falei com eles sobre essa grande questão que está aqui, né? Então, essa comunicação ali, sabe, fica quebrada, né? E não porque ele quebrou, tá, gente? Entenda bem, né? Uhum, Mas a gente não uhum. sente essa abertura, né? De pedir as pequenas coisas porque a gente está parece não estar ali com a ponte, né, de acesso ali, porque a gente está se limitando, né, em É que a acessar. oração é sobre nós, não é sobre Deus. Exato, Né? Ele não exatamente. precisa, entre aspas, da nossa oração, porque ele está vendo Uhum, tudo. Mas isso uhum, acaba fazendo com que a gente adoeça uhum, emocionalmente, a gente adoeça espiritualmente, a gente se afaste do Senhor, porque a gente fica guardando tudo aquilo, né? E a uhum, palavra de Deus fala que e isso também me libertou muito, porque a gente muitas vezes foi criado com aquele medo, entre aspas, de que a gente não é tudo que a gente pode falar para Deus. Você não pode ofender a Deus, porque vai que você ofende a Deus. Tô falando, como assim? uhum. E eu aprendi muito que ter dúvidas com Deus é diferente de duvidar de Deus, né? A gente pode Exatamente. ter várias dúvidas e falar todas elas para o Senhor. É Uhum, diferente de duvidar. Duvido que Deus seja capaz de curar meu filho. Eu duvido que Deus possa uhum. fazer alguma coisa por mim. Isso é diferente. E Totalmente. isso a gente vai conquistando com a comunhão com o Senhor. E a palavra dele fala pra Uhum, gente, quando a gente orar, pra gente entrar no nosso quarto e orar em secreto, né? E o uhum, nosso Deus, nosso Pai que vê em secreto. Então a oração não é só sobre o que a gente fala, é o que a gente vive. uhum. Ele Deus tá vê. pedindo pra gente olhar, entrar no nosso quarto, ajoelhar, a gente fala um monte de coisa, mas ele não responde ali o nosso Deus, o nosso Pai que nos ouve em secreto. Ele tá nos Uhum, vendo. Então a gente precisa uhum. rasgar o coração. Depois que eu entendi também que ele tá vendo e não tá ouvindo só, eu posso falar Aham. um monte de palavra linda pra ele lá, que ele só tá olhando e falando assim, aí, que horas que você vai falar aí desse seu controle, que você não para de querer ter?
Que hora Aham. você vai falar que você vai me Que horas que ligar? você vai falar que você queria mesmo era ter outra rotina e que você tá angustiada que amanhã você vai ter que de novo estar em 3 lugares ao mesmo tempo, né? Exatamente. Que horas que você vai ser sincera sobre você não aguentar mais esse peso, enfim, Uhum. né? Sinceridade é muito importante, né? E, Lídia, agora indo para a segunda parte aqui da nossa conversa, eu queria que você me contasse assim, quando que você começou a falar sobre inclusão na igreja e se foi logo ali no início, dentro da tua igreja, como que foi esse processo e o que foi que te motivou? Olha, foi muito orgânico isso, a gente não planejou. Vamos falar sobre inclusão na igreja. Começou realmente na nossa igreja e não há muito tempo, há uns 3 anos talvez. Então, assim, por quê? Porque eu acho que a gente foi vivendo o diagnóstico do José e da Isabela tem uns 5 anos de autismo, né? Uhum, E até então a gente estava entendendo tudo isso, né? Processando dentro de nós o que está acontecendo, o que a gente precisa fazer e passando por esse processo de Deus, o que o Senhor quer da nossa família. Até que a gente foi entendendo que isso fazia parte da nossa missão. A nossa missão começa dentro de casa. A gente precisa vivenciar algumas coisas e a gente começa a transbordar do que Deus está fazendo com a gente. Então, eu acho que foi isso. Deus começou a nos conscientizar dessas poucas coisas que eu citei aqui, da palavra dele, de uhum, olhar com esse outro óculos para a Bíblia, enquanto a gente estava lendo, a gente estava entendendo o que Deus estava falando conosco, e aí a gente entendeu que isso não podia ficar só com a gente, sabe? O Davi exerce uhum, um papel de liderança como pastor e ele começou a falar. Então, logo assim, veio o diagnóstico de José, passou algum tempo, talvez meses, assim, ele começou, nas pregações dele, começou a falar. uhum, Primeiro, para as pessoas entenderem, para aquilo começar a ficar comum, porque a gente sabe que para a população geral, entre aspas, que não tem muita convivência com uma pessoa atípica, não tem muito conhecimento, isso ou assusta ou então é banalizado, né? Ah, uhum, esse negócio de autismo aí virou moda, então eu também era uhum, autista. A gente já ouviu muito isso e a gente entende, sabe, que isso é falta de informação, falta de conhecimento. Então a gente começou assim, o Davi foi falando, né, às vezes tá pregando, sempre o pastor, você sabe disso, né, que é filha de pastor, dá o exemplo da sua casa, se agacha lá e vai começando a ficar com sempre. vergonha. Nunca aconteceu, né? Nossa, eu só sou muito grata que na época do meu pai não existia internet, né? Que as pregações não eram filmadas, Eu né? ficava Porque só ali. pastor dá muito exemplo dos filhos, né? No púlpito, misericórdia, ó. Isso. E aí, nisso, ele ia falando, assim, e foi impressionante que quando ele começou a falar, parece que abriu uma nuvem ali em cima da nossa igreja que choveu autista. E muitos Nossa. deles já estavam lá. E o que a gente percebeu? Que a Hum. gente falou e as pessoas começaram a se sentir à vontade para falar: opa, tem alguém da minha tribo aqui, Antes né? eles Então, não às vezes, contavam que tinham não, o diagnóstico. Aham. não. Muitos não contavam. Hum, Eu lembro que uma vez eu saí para conversar com uma mãe, assim, e ela não conseguia falar, dar o nome. Mas ela quis conversar comigo porque ela falou: isso está acontecendo lá em casa. Ela hum, também tem essa dificuldade. E aí nisso a gente foi conversando, falei, gente, o que aconteceu aqui? Então parecia assim que tava esperando, Deus estava esperando a gente ter essa experiência para falar, agora vocês façam alguma coisa com isso. E começou muito no Ministério Infantil, né? Porque a gente uhum, sabe assim, a pessoa é autista, ela cresce autista, ela nasce autista, ela vive autista, entendeu? Ela vai continuar uhum, sendo um adulto autista. Mas isso é ainda mais complicado ainda, porque as pessoas têm vergonha de falar, por preconceito, por às vezes ser discriminada, né? Ou ser incapacitada, olhar e falar assim, ah, não, é autista, não vai conseguir. Então a gente começou a falar isso e as pessoas começaram a chegar. E vocês faziam alguma coisa? A gente não tinha. Eu já era coordenadora do Ministério Infantil, tinha um olhar pedagógico, mas uhum, não inclusivo, assim, específico. Né? A gente tinha ali, às uhum, vezes, criança que necessitava de uma atividade ou outra, mas como eu falei, não tinha ninguém ali falando, ah, olha, meu filho é autista, você pode ajudar?
Por quê? Porque a gente, enquanto mãe atípica, isso acontece muito, Jay, da gente se fechar ali e ter medo mesmo. Tipo, eu vou falar e o que vai acontecer? Né? Será que vão me entender ou vão achar que eu tô dando mais uma desculpa para justificar o comportamento inadequado do meu filho? Né? A gente fica nessa. Então, quando a gente vê que tem uma outra pessoa compreendendo, a gente desarma, a gente respira. E eu acho que foi um pouco disso que aconteceu. E aí eu comecei primeiro a trazer nas capacitações que eu sempre dou ali para o Ministério Infantil em geral, né, da parte pedagógica, da parte bíblica, enfim, comecei a inserir esse tema. E aí eu trazia, falei, gente, vocês sabem, a Isabela é autista, a Isabela tem TDAH, o José é assim que funciona. Aí fui trazendo recursos, né, fui capacitando e começou ali. Até que a gente começou a ampliar para a igreja como um todo. A gente começou isso no mês de abril, porque é o mês da conscientização do autismo. Dia 2 de abril é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. E aí a gente foi fazer uma escola bíblica, porque alguém até falou, pastor, o que você acha de falar sobre isso na IBD? Ele, olha, eu não vou falar não, mas a Lidiane pode falar. Aí fui eu. Jogou a Aí a gente... esposa pra fogueira. Isso, manda lá. Aí fui eu falar, aí no outro ano a gente trouxe uma terapeuta. Não, isso antes. Antes disso, na capacitação, a gente trouxe terapeuta ocupacional que é lá da nossa igreja para falar, e a gente foi aumentando, foi abrangendo isso. E aí eu não sei como, só Deus sabe, que alguém soube e foi chamando. Eu sei que tem ali de o Davi, e o Davi começou a estudar um pouco mais sobre isso. Eu já era da área, foi me aprofundando, já tinha pós-graduação em neuropsicopedagogia, e agora eu faço uma de neurociência e educação, que fala muito sobre isso também. Que legal. E aí a gente foi de boca a boca, assim, alguém conhece, não sei, alguém indicou, e aí de repente a gente já tava ali estruturando né, como que a gente ia fazer. Eu falei, nossa, que horas que a gente chegou aqui, né? E a gente teve alguns incentivadores nesse processo também, na nossa igreja. Então, o Davi fez um trabalho bem especial, assim, na denominação, na Igreja Presbiteriana do Brasil, que ele é pastor. Ele fez um curso online, gratuito, fica numa plataforma lá, e foi muito abençoador, assim, foi muito legal. Várias pessoas tiveram acesso a esse curso, e aí, a partir do curso, também começaram a entrar em contato. Não, a gente quer levar você para nossa igreja e tal. Legal. Daí teve alguns congressos que a gente foi chamado, e aí foi ampliando esse leque de conhecimento, assim, sabe? Mas foi assim, organicamente, né? Que bênção. E, né, não precisamos nem falar que isso é imprescindível, né, que as igrejas despertem para essa necessidade, né, dessa realidade. E o que você vê, assim, que é o desafio, o maior desafio, talvez os maiores desafios, né, das famílias atípicas nos ambientes eclesiásticos, Lide? Tem vários desafios, muitos, mas a gente fala que a primeiro é esse desafio da informação. Então, como eu falei lá atrás, assim, a família atípica, ela tem, às vezes, vergonha de ir. Por quê? Aqueles olhares acontecem, o olhar de repreensão, né? Você tá lá no meio do culto, seu filho se desorganiza por causa das palmas. E o que é isso acontecer, se desorganizar? É se jogar no chão, é começar a gritar. Tem muitos autistas não verbais. Então, qual que é o jeito da criança se expressar? É chorando, gritando, batendo. Ele vai dando sinais. Esses sinais vão aumentando gradativamente ou então explode do nada. Então, eu acho que a primeira dificuldade, assim, que a família tem é do acolhimento. E como que a gente resolve isso? É levando informação. Por isso a importância de levar esse tema para toda a igreja. E não é todo mundo que vai se despertar para esse tema, né? Então, a gente precisa começar a falar. E aí alguém ouve e acha, nossa, e fala assim, meu Deus, era assim então, porque quando a gente vai falar, por exemplo, nas igrejas, a gente fala de dados científicos e a gente traz a palavra de Deus para mostrar, assim, né, para a gente entender enquanto cristão por que a gente tem que incluir, né? Porque a gente está falando de um ID, de um evangelho que é inclusivo. O evangelho é inclusivo. Sim. Jesus se incluiu aqui como homem, né, como uma pessoa
E ele nos incluiu no plano de salvação que a gente não estava, não era para nós, né? Nós somos pessoas inclusas nisso. Então, o evangelho é inclusivo. E ele é para todos. Eu falo assim, né? Eu falo muito para as igrejas nessa questão. Ide e pregai o evangelho. Tá, se aquela pessoa que é atípica, ela aprende de um jeito diferente, ela tem uma visão de mundo diferente, né? Ela absorve as coisas de maneira diferente, o evangelho não pode chegar a ela? Ela não pode ir na igreja? Como que esse evangelho vai chegar se a gente não fizer isso da forma que tem que ser feito, né? Adaptar. A gente não faz N adaptações, né? Falando de deficiência física, né? Por exemplo, cego, surdo, né? A gente precisa levar também. Eles fazem parte dessa deficiência invisível que a gente chama, né? Muitas vezes o surdo, você não sabe se tem surdo na sua igreja, se ele entra e sai, você nunca vai saber. Porque não tá escrito. Autista, a mesma coisa, TDAH, então a gente precisa entender a importância disso enquanto igreja e como essas famílias não vão para a igreja. Por que elas não vão? Porque se ela chega ali na igreja e ela não tem esse olhar de acolhimento da liderança, né? Falando de um ministério infantil ali, se eu não tenho espaço para o meu filho ali poder estar junto com os outros aprendendo a palavra de Deus. Se eu entro com ele no templo, né, ali no espaço comum de todos, eu tenho um olhar de reprovação porque o meu filho precisa, por exemplo, ficar andando de um lado para o outro para se regular. E aí isso está incomodando a pessoa que está sentada lá atrás, ele está lá no fundão andando de um lado para o outro, né? Ou então ele leva um brinquedinho que fica girando ali para ele poder se concentrar. Um adulto, um autista adulto que não consegue ficar, por exemplo, no momento de louvor, que de repente levanta e vai ficar lá do lado de fora. As pessoas já olham e falam, nossa, essa pessoa toda vez sai, né? Então, se a gente não tiver esse olhar de acolhimento, é uma primeira barreira. Então, a primeira coisa que a gente fala é levar informação. Por isso que a gente precisa levar. As pessoas precisam entender para ter um olhar de empatia, né? E eu falo que empatia não é você se colocar no lugar do outro, porque a gente nunca vai conseguir se colocar totalmente no lugar do outro. Principalmente se esse outro for atípico e a gente não consegue mensurar ali um pouco do que ele passa. Mas a gente tem um ponto. Quando a gente tem informação, a gente olha um ponto em comum que a gente tem, uma dor em comum, né? Uma característica e fala, peraí, essa pessoa é como eu. Ela precisa do evangelho assim como eu preciso. Né? Então, a gente precisa dessa informação. E uma dessas dificuldades maiores que eu falo da família típica aí, deixar de ir na igreja é isso, é esse acolhimento, que é um dos pontos, né, para a gente tornar uma igreja acolhedora, uma igreja inclusiva, né? Porque a inclusão vai muito além disso. Mas o primeiro passo para a inclusão é você acolher. É E que para a você gente acolher, logo informação. pensa, a gente logo pensa em formatos transformados para incluir, né, essas Uhum. pessoas, mas se não houver realmente essa mudança ali, né, Mentalidade mesmo, né? de mentalidade, exatamente essa palavra que eu estava buscando. Se não houver essa mudança de mentalidade dentro do corpo ali, não adianta você criar outros formatos, né, que daí não é incluir, né, você Uhum. colocar essas pessoas de uma maneira que, digamos, entre aspas, não incomode. Isso. E aí não é incluir, né? Realmente esse acolhimento que vem da informação, realmente acho que são as duas palavras que iniciam, né, todo esse processo de inclusão. Muito bacana. E se digamos assim, quem está ouvindo aqui provavelmente é a mãe atípica, né, que está numa igreja talvez que não tem ainda esse olhar, sabe? Talvez é uma igreja ainda pequena, talvez ela sente que ela é a primeira família típica ali, ou uma das primeiras, né? Ela sente que, poxa vida, aqui ainda não estou me sentindo incluída, ainda estou sentindo essa barreira, né? Com o corpo de Cristo, tenho mais faltado do que ido para a igreja, talvez, desde que a gente pegou esse laudo, desde que me tornei mãe. Não estou mais conseguindo fazer parte do corpo de Cristo, desde que isso começou a fazer parte da minha família. O que essa mãe pode fazer dentro da igreja? Ela pode ser essa voz nessa igreja que vai levar essa demanda, né? Eu sei que nem todas as mães
vão falar assim, eu não quero, eu não consigo ir lá e ensinar, e, né? Mas você precisa ser essa voz. Porque Sim. se ninguém nunca falou, pode ser que várias pessoas já passaram e falaram, aqui não me acolheram, vou embora. Mas se você tem isso no teu coração, aqui é a minha comunidade de fé, aqui é onde eu quero servir a Deus com a minha Uhum. família, com o meu filho, com a minha filha. Então seja essa voz de falar, olha, eu tô precisando de ajuda, eu tô Uhum. precisando de acolhimento, eu não tô sentindo isso aqui, né? E aí vai naquela pessoa que você é mais próxima, que vai chegar na liderança do seu pastor. Pode ser que seu pastor olhe e fale assim, meu Deus, ela me trouxe um negócio que eu não sei o que fazer, tô aqui com esse negócio, eu quero te ajudar, mas eu não sei como. Aí manda E esse aí, episódio. oi? Manda Manda esse esse episódio. episódio pro pastor. Manda esse episódio pro pastor, fala pra ele convidar a Lídia, o Davi, ou A um dos dois Lídia, que a gente vai lá. né? Mas tem muita coisa, né? Informação é que não Uhum. falta hoje, mas assim, eu acho que tudo começa aí, você tem que falar, você tem que ser a voz. Uhum. Se você Sim. sentir de Deus assim, não, eu posso começar algo aqui, comece. Eu vou lá, a tia da salinha todo domingo me chama lá pra falar que o fulaninho não dá pra ele ficar na sala. Olha, ele não para quieto, ele não quer sentar aqui e fazer atividade. Minha filha não vai parar nunca. Alguns não vão. Uhum. Uhum. Então, você tem que ir lá toda vez, ou então você vai ficar chateada? Vai, mas vai lá e leva informação, sabe? Vai lá e oferece ajuda. Tá, eu posso ajudar vocês? Você sabe que acontece isso? E vai, seja Uhum. a voz que, ou que fale pra, né, pra alguém ali que isso tá doendo em você, que você sente que essa comunidade precisa caminhar nesses passos que ainda não caminhou ainda, e Uhum. aí, tá, eu consigo falar que vocês precisam, não consigo ajudar mais do que isso, mas vamos atrás juntos. Né? E aí vai Uhum. atrás de informação, de capacitação, de levar essa pauta, esse conhecimento para essa igreja. Acho que é o Sim. primeiro passo, né? E aí, dependendo de cada uma aí, da vocação que Deus tem dado, seja você a pessoa que vai fazer. No meu Uhum. caso, foi isso que Deus falou bem forte no meu coração. Você precisa fazer alguma coisa aí. A gente nunca tinha falado assim muito de autismo na nossa igreja. E aí a gente foi, começou, mas isso eu entendi de Deus que era para eu fazer, né? Então, se você entendeu, vai e faz. Levanta a mãozinha e fala assim: Não, pastor, eu sei que você tá perdido, mas eu posso fazer. Você me dá autonomia? O que que eu posso fazer? Quem você pode trazer Uhum. para me ajudar, né? E vai falando. Então, Sim. nessas viagens, nessas visitas que a gente faz às igrejas, eu incentivo muito isso, a própria igreja. Queria até compartilhar aqui uma experiência que eu tive. Eu fui numa igreja em Campinas para falar sobre isso e foi uma experiência assim maravilhosa e emocionante para mim, porque geralmente a gente vai e é uma programação especial. Então assim, aos sábados, né? Então a pessoa se inscreve e meio que vai quem teve interesse, né? E nessa Uhum. experiência que eu tive em Campinas, eu fui um dia especial, mas eu não falei sobre autismo, eu dei uma capacitação sobre o Ministério Infantil em geral. E no domingo, a igreja resolveu fechar todas as salas de escola dominical, desde os adolescentes até os adultos, só as crianças que saíram para o seu culto infantil ali, durante a EBD, Uhum. e fez uma classe única. Então tinha em torno de 400 pessoas me ouvindo para falar sobre acolhimento de pessoas atípicas. E Uhum. muitos que estavam lá até meio que foram pro domingo e talvez não prestaram atenção no recado que ia ser sobre isso e tal. Aí chegou, perguntou, e minha sala? Não, aí a pessoa falava, não, hoje a sala vai ser conjunta, todo mundo aqui. E aí todo mundo sentou e aquela igreja ficou lotada e eu comecei a falar, comecei a conversar, comecei a dar informação e tal, tal. E no final ali que a gente abre para perguntas, foi um depoimento atrás do outro, emocionado, de gente que nunca ouviu. Eu lembro que um senhorzinho de uns 70 anos, no final, ele não conseguiu falar ali no momento, mas ele me procurou chorando e falou: Irmã, eu nunca tinha ouvido falar nisso. Muito obrigada por que você veio aqui. Eu nunca tinha ouvido falar. É, um senhor de Olha. 70 anos. Que ele tinha? Então, assim, como Deus é bom e nos dá essa oportunidade. Então, eu falo, fale para sua igreja. Às vezes a pessoa tá errando, é só por falta de conhecimento. Esse é um tema Sim. novo, entre aspas, né? Já está sendo estudado há muitos anos, mas com as informações, os estudos estão cada dia avançando mais. Então, foi Uhum. uma experiência sensacional. Saí de lá, assim, agradecida a Deus por ter me dado essa oportunidade, por essa estratégia
que foi da igreja. E hoje, se alguém me chama e pergunta como que. Ah, o que você aconselha a fazer? Eu falo, aconselho a fazer que todo mundo vá de alguma forma. Porque se você não tem um ponto ali de interesse, né? Uhum, Às vezes você não vai mesmo, porque você tem mil outras coisas para fazer. Mas quando a pessoa uhum. ouve e entende um pouco de como funciona tudo isso, é libertador Sim, mesmo. que bênção. Então fala pra gente, Lid, como que faz para ter você nas igrejas ajudando nesse tema? Se quiserem te convidar, e chamar, né, para auxiliar e servir nessa questão. É meu WhatsApp, Hum, que eu posso uhum. deixar, não sei se você quer que eu fale agora, e se você coloca aí em Pode algum falar que eu momento. vou colocar eu coloco na descrição, mas pode falar, quem quiser anotar já anota. Tá. Então pode entrar em contato comigo através do WhatsApp, que é o 41 99833 2512, ou através da Uhum, rede social, que é @lidreisguedes. Lá também uhum, eu falo um pouquinho, tem várias coisas salvas ali sobre essa questão da inclusão, e a gente conversa e a gente vai com muita alegria para falar sobre esse tema, para despertar essa igreja para essa missão uhum. também, que também é a missão da igreja, que também é a missão de Deus. Que bênção, Lídia. Eu queria te agradecer muito, viu, por você ter se disposto a compartilhar tua história, teu testemunho e o teu ministério comigo, né, com as minhas ouvintes hoje. Foi uma bênção te ouvir, uma alegria mesmo ter você nesse episódio. Que o Senhor abençoe muito a sua vida, o seu ministério. Você gostaria de falar mais alguma coisa aí para as nossas ouvintes? Eu que agradeço, primeiramente, é um privilégio estar aqui com você, Jay, obrigada mesmo por esse olhar, né, pelo convite. E eu quero deixar, assim, para as minhas irmãs, mães atípicas, que você não está sozinha. O Senhor caminha com a gente o tempo todo. Fale com Ele, ore, procure pessoas, e eu sou uma delas que estou à disposição para conversar. É, fale sobre o teu coração, abra o teu coração. Essa maternidade não é fácil, e aí eu quero dar um pequeno testemunho de que a gente tem um dado de que a mãe atípica ela tem uma pressão ali, um, a mente dela sofre uma pressão de como se fosse um soldado em guerra, no meio da Hum, guerra. Então, emocionalmente, como essa mãe tá? E eu passo por isso. Eu passei recentemente por esse processo de ter esse meu copo transbordando, de tamanha é a nossa mente agitada, pensando o tempo todo, tentando prever uma crise, tentando prever alguma coisa, e pensando na terapia, pensando no medicamento, pensando em várias coisas, pensando no futuro. Coloquem isso diante de Deus. Tenham amigas para te apoiar, né? A família, claro, mas tenham amigas que você pode ir ali. Tenha o seu tempo com Deus, o seu tempo de pensar em você. Você foi levantada por Deus para ser mãe dessa criança, mas Ele cuida de você individualmente, você precisa se cuidar também. Então, que você possa saber que você não está sozinha. Deus está com você e vai te levantar para ser voz do seu filho e vai te levantar para falar do evangelho a partir da maternidade atípica. amém, querida. Muito obrigada mais uma vez. E você, querida ouvinte, compartilha esse episódio com aquela sua amiga que você sabe que vai ser abençoada por essa mensagem de esperança, por essas informações tão preciosas que a Lid trouxe para a gente hoje. E que o Senhor abençoe muito a sua semana.